Tudo bem, galera? Então, finalmente, para a gente finalizar a nossa apostila 3, né? Que foi uma apostila bem trabalhosa, com bastante conteúdo aí para a gente calcular, para interpretar. Com certeza, é uma das mais trabalhosas que a gente tem, por isso que a gente demorou um pouquinho mais. Então, agora a gente vai finalizar com a frente 3B, a aula 5 e 6, que é a lei das combinações químicas, e a primeira parte da estequiometria, né? Que é uma parte boa ali, que a gente utiliza muito no Enem e muito no vestibular. Ok, pessoal? Bora começar? Então, a gente vai falar aqui sobre as leis ponderais. O que são as leis ponderais? As leis que levam em consideração a massa dos reagentes e dos produtos. Não somente a massa, mas como parte principal dessas leis. E aí nós temos como uma das principais das leis ponderais a lei de Lavoisier e Proust. Lavoisier é aquela lei sobre a conservação das massas e Proust fala sobre as proporções constantes. Então a gente vai ver cada uma delas. Eu tenho certeza que vocês lembram disso aqui porque é muito simples. Por mais que a gente já veja isso aí lá no oitavo, nono ano, são conteúdos que a gente continua levando aí até o terceirão, porque a gente precisa se manter dentro dessas leis para que as nossas reações funcionem. Vamos usar um exemplo aqui. Eu tenho uma reação entre o óxido de cálcio e água, formando hidróxido de cálcio. Então, se eu descobrir as massas de cada uma das minhas substâncias, que vocês já sabem fazer isso, né? Que é só pegar lá na tabela periódica a massa de cada um dos elementos e multiplicar pela quantidade que você tem de cada átomo e somar tudo isso no final. Eu tenho 56 gramas para o óxido de cálcio. A massa da água é 18 e o hidróxido de cálcio tem uma massa de 74. Se eu somar a massa dos meus reagentes e dos meus produtos, eu vou descobrir que eu tenho 74 gramas de reagentes e tenho também 74 gramas de produto. O que acontece aqui? Quando a massa inicial dos reagentes e a massa dos produtos finais é a mesma, quer dizer que houve a conservação das massas dessa substância. Então, quer dizer que essa equação, essa reação, ela está seguindo essa lei. Ela está dentro dos coeficientes estequiométricos esperados e ela está dentro da conservação de massas que a gente espera para qualquer equação química, para qualquer reação química. Então, tem que haver essa igualdade entre as massas dos reagentes e dos produtos. Se não houver, essa reação não vai acontecer e essa reação está errada em algum aspecto. E aqui a gente tem que lembrar até a questão do balanceamento químico, né, galera? Não dá para você verificar se a lei da conservação das massas está presente se você não verificar o balanceamento dessa equação. A lei das proporções constantes de Proust, ela leva em consideração o seguinte: nós temos uma proporção, né, dessas substâncias, é como se eu verificasse a massa delas, e eu sei que aqui entre hidrogênio e oxigênio, que ele pega a formulazinha, a reação de formação de água, que eu preciso de 1 hidrogênio para 8 gramas de oxigênio para dar 9 de água. Então a proporção se mantém essa. O que ele diz? Se eu aumentar 10 vezes a quantidade de hidrogênio, eu também vou ter que aumentar 10 vezes a quantidade de oxigênio. Porque senão essa reação ela não vai acontecer. E aí, com certeza, lá na formação do meu produto, eu tenho 10 vezes mais do que eu tinha antes. Então, tudo que eu faço para uma substância, eu faço na equação inteira. Aqui na experiência B, foi colocado 5 gramas de hidrogênio. Né? Se antes era 40, vamos supor 80 que ele tinha utilizado, de 10 para 5 foi metade do que ele colocou de antes na experiência A. Então, quando ele colocou 40, era metade do que ele colocou na experiência A. Então, com certeza, eu vou ter um produto metade do que eu tinha antes. Então, a proporção, ela segue. Ela tem que se manter para todas as substâncias presentes nessa reação. Então, se você aumentar 2 vezes o hidrogênio, vai aumentar 2 vezes o oxigênio e com certeza vai aumentar 2 vezes a água, e assim para qualquer valor. Então, manter essa proporção.
Tudo que faz para uma substância, você faz para todas dentro da tua reação. E aí nós temos também as leis volumétricas, né? Que são as leis sobre os volumes, geralmente dos gases. E a lei que nós vamos falar, porque a gente tem outras, é a lei de Gay-Lussac. Então, o que a gente considera aqui? Nós temos aqui uma equação química. Ela está balanceada, ela está falando que eu tenho gás e hidrogênio reagindo com oxigênio para formar água. Se eu verificar os coeficientes estequiométricos, que são esses numerosões aqui do balanceamento, eu verifico a quantidade de volume. Então, o volume é o que eu considero na lei volumétrica. Então, se eu tenho 2H2, eu tenho 2 volumes de hidrogênio. Se eu tenho 1O2, eu tenho 1 volume de oxigênio. Se eu tenho 2H2O, eu tenho 2 volumes de água. E isso aqui não é a mesma coisa que a conservação das massas. Eu não tenho que ter, vamos supor, 3 volumes em reagentes e 3 volumes de produto. Não. Ele só vai seguir a proporção dos coeficientes estequiométricos. Não tem segredo. Então, você vai ter 3 volumes de reagente produzindo 2 volumes de produto. É só isso. Então, vocês têm que prestar atenção nesses caras aqui, ó. Os coeficientes estequiométricos vão nos dizer muito, tanto para as leis volumétricas quanto para as leis ponderais. Sem balanceamento, meu filho, não tem como fazer isso aqui. Então, volta lá nas aulas de balanceamento e testa isso aí de novo. Tranquilo? O que a gente tem que considerar aqui? Numa reação química, as quantidades dos reagentes e produtos, eles têm em comum uma proporção constante, que tem que levar em consideração a lei de Proust. Então, como que eu vou considerar que isso está correto ou não? Pelos cálculos estequiométricos. É a partir desses cálculos que eu consigo determinar várias quantidades que às vezes não aparecem para nós na própria reação. Né? Comparações que eu posso fazer entre substâncias, tanto em massa quanto volume, e até mais, mol, seja lá qual for a concentração que eu estiver considerando, eu posso determinar isso utilizando os cálculos estequiométricos. E esses cálculos, eles constituem uma aplicação direta das leis de Lavoisier, Proust e Gay-Lussac. Então, eu consigo, a partir dessas 3 leis, determinar tudo isso por meio de cálculos estequiométricos. Como que eu resolvo esses cálculos? É exatamente como resolver qualquer problema que envolva cálculo em química. Então, a gente tem uma ordem a seguir, né? Primeira coisa que eu tenho que considerar, escrever a equação. Para tudo que eu faço, eu considero a proporção inicial dos reagentes e produtos, e eu só sei isso escrevendo a equação. O segundo passo é fazer o balanceamento dessa equação se ele não estiver balanceado. Então, você não pode calcular nada sem antes verificar o balanceamento. Feito o balanceamento, você estabelece uma proporção. Você vê quanto que você tem em mol ou massa, depende do que o enunciado está te pedindo. E aí, depois de ter feito os 3 primeiros passos, que você começa a responder a regra de 3. Um exemplo para ficar bem claro aqui, ninguém ter dúvida. Claro que isso aqui é um conteúdo que a gente já bate muito em cima, mas é bom sempre relembrar. O gás nitrogênio reage com gás hidrogênio em determinadas condições, produzindo gás amônia segundo a equação. Calcule a massa de N2 de nitrogênio necessária para reagir com 9 gramas de H2 e determine também a massa de NH3 produzida. Então, a primeira coisa que eu faço, escrevo a equação. Então, a equação ele já me deu, é N2 mais H2 produzindo NH3, que é a amônia. O segundo passo, lembram? É fazer o balanceamento, caso ele seja necessário. E eu já estou vendo de longe que é necessário, porque eu tenho na amônia 1 nitrogênio e como reagente eu tenho 2. Então, faça o balanceamento. Então, como eu tenho 2 nitrogênio, eu coloco esse 2 na frente aqui. Multiplico essa galera inteira, ó. 2 vezes 1, 2. Beleza, 2 nitrogênio para os dois lados. Só que eu também vou multiplicar o hidrogênio. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho que ter 6 hidrogênios e eu só tenho 2. Esse 3 foi parar aí na frente justamente por isso. 3 vezes 2, 6. Agora, a minha equação está balanceada.
O próximo passo é estabelecer uma proporção. O que é isso? Você reescreve a tua equação balanceada e verifica quantos mols você tem de cada uma das substâncias. Então, como eu só tenho um nitrogênio, eu tenho 1 mol dele. Eu tenho 3H2, eu tenho 3 mols de H2. É a quantidade que eu tenho que o coeficiente estequiométrico está me dizendo. 2NH3 quer dizer que eu tenho 2 mols de amônio. A proporção que eu tenho que estabelecer é essa quantidade em mols com a massa de cada uma dessas substâncias. Então, você vai fazer a soma desses elementos, desses átomos aqui. O nitrogênio, a massa dele é 14. Como eu tenho N2, eu tenho 2 nitrogênio, então a massa do N2 é 28 gramas. H2 é o gás hidrogênio. Então, a massa do hidrogênio é 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, eu vou ter 2 vezes 1, 2. Só que eu já estou multiplicando aqui o coeficiente estequiométrico. 3 mols quer dizer que eu vou ter 3 vezes 2. Por isso que não dá para esquecer de fazer essa proporção para verificar se está tudo correto. Lá na amônia, eu tenho 2 mols de amônia. A massa da amônia, que é nitrogênio mais hidrogênio, que é 14 mais 3, vai dar 17. Como eu tenho 2 mols de amônia, por isso que é 2 vezes 17. Agora, você sabe as massas que você tem? Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer a regrinha de 3 é colocar todas as massas da tua equação. Depois você vai olhar o que o enunciado está te pedindo, porque sem esses dados aqui, tu não vai para lugar nenhum. Né? Então, nós temos aqui 28 gramas de nitrogênio, 6 gramas de hidrogênio e 34 gramas de NH3. Agora eu vou responder minha regrinha de 3. O que ele pediu? Calcule a massa de N2 necessária para reagir com 9 gramas de H2. Determine também a massa de NH3 produzida. Regrinha de 3. Então, 28 gramas de N2 produzem 6 gramas de H2. Primeiro passo da regra de 3 é colocar o que eu conheço, o que está na equação. O segundo passo é responder o que o enunciado está te pedindo. Então, ele quer saber quanto de N2 eu preciso para reagir com 9 gramas de H2, que é o hidrogênio. Faz a regrinha de 3 ali, calculando cruzado. E nós vamos encontrar que eu preciso de 42 gramas de nitrogênio para poder reagir com 9 gramas de hidrogênio. Tranquilo, né, galera? Tá fácil esse conteúdo. Segunda parte da regrinha de 3, ele quer que você determine a massa de NH3 produzida. Então, pega esse cara que tu acabou de calcular, porque é a partir dele que ele está pedindo isso. Quanto que eu preciso de N2 para reagir com 9 gramas de H2? E a partir disso, qual seria a massa de amônia produzida? Então, se eu sei que 28 gramas de N2 produzem 34 gramas de NH3, 42 gramas de N2 vão produzir quanto de amônia? Regrinha de 3, cálculo cruzado novamente. Eu vou ter, então, uma produção de 51 gramas de amônia. Tranquilo, né, galera? Dá para fazer um monte de exercício dessas aulas aí. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Beleza? Até a próxima aula.